Oi, filha, Oi, paz. mãe, paz. Boa noite pra você. Boa noite. E aí, preparada pra profetizar? Sim, Davi tá aí? tá ali no banheiro. É. Ele tá melhor? Tá, graças a Deus. Amém. Fala pra ele ouvir aí o estudo pra ele aprender também a profetizar a cura, né? Uhum, Tá bom? Então fica atenta pra você receber mais do Senhor ainda, tá bom? Então vamos tá orar. bom. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui mais um dia para receber do Senhor, Pai. Nós estamos aqui diante da Tua presença, rendidas aos Teus pés, com um coração muito grato, Pai, ao Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida, pela palavra que o Senhor tem ministrado e o Teu Espírito tem revelado ao nosso coração. Isso tem nos fortalecido, isso tem nos ajudado a entender a nossa caminhada, o nosso propósito. E, Pai, nós somos gratas ao Senhor por isso, porque isso não é mérito nosso, isso é graça do Senhor, é graça do Senhor sobre as nossas vidas, porque quem merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que morreu na cruz do Calvário, é Ele que merece toda a honra, é Ele que merece toda a glória. E nós estamos aqui para render glórias ao nome de Deus Pai, de Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Cada um no seu papel, na sua sabedoria, tem nos abençoado. Obrigado também, Espírito Santo, porque o Senhor tem revelado coisas profundas para nós através da sua palavra. E hoje, mais uma vez, nessa sexta-feira profética, nós estamos aqui porque o Senhor está levantando um movimento profético. O Senhor está levantando mulheres que estão se posicionando para tirar a morte da sua panela. E nós te louvamos por isso, ó Pai. Quantos testemunhos nós temos recebido, quantas mulheres que estão ainda no fundo do poço, que não estão conseguindo sair. Mas, Pai, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos e pedimos que o Senhor use da forma que o Senhor desejar. Eis-nos aqui, Pai. Somos fracas, falhas e pecadoras. É nesse espírito de rendição, de reconhecimento que nós nos apresentamos ao Senhor. Mas nós estamos entendendo que o Senhor tem propósito através da nossa vida para alcançar corações que querem reconstruir o seu altar. Continua nos abençoando, Pai. Continua conosco. Espírito Santo, fala ao nosso coração nessa manhã aqui no Japão, à noite no Brasil, e fala ao coração de quem chegar até esse estudo, para que os olhos sejam abertos, para que a sua verdade seja revelada e para que em tudo, Pai, nós possamos dar glória ao seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou Angelita Caio, sou teóloga, sou mentora espiritual e idealizadora do Emagreça com a Bíblia. Esse não é um programa de dieta comum. Ele é um chamado para mulheres que desejam cuidar do corpo como altar, desejam romper prisões emocionais e restaurar a sua comunhão com Deus através da palavra de Deus, do jejum bíblico, não é jejum intermitente, tá? Jejum bíblico e da obediência espiritual. Aqui você aprende como a Bíblia ensina sobre alimentação. Você sabia que a Bíblia fala muito sobre alimentação? Você aprende também sobre domínio próprio, sobre ser curada nessa área. A gente aprende também o valor e o significado do verdadeiro jejum. O jejum que liberta, que restaura, que te reposiciona. Olha só que coisa mais linda. E nós aprendemos também que saúde não é a respeito de estética, não é pra gente ficar só bonita. A nossa saúde, ela tem um propósito na mão de Deus. Ela tem uma identidade na mão de Deus. E ela deve deixar aqui nessa terra um legado. É para isso que Deus te trouxe aqui, para te ativar nessa área, para te libertar, para te curar, para te dar um propósito de vida, para te lembrar quem você é no Senhor e para te dar um legado. Eu, particularmente, nos meus primeiros 4 meses que eu
comecei a entender esse processo, eu eliminei 27 quilos. E não foi só mudança no meu prato, foi uma transformação no meu coração. E hoje o meu propósito é guiar você, mulher, que chegou até aqui, nessa jornada de cura. Cura física, cura emocional e cura espiritual. Isaías 58:6 vai dizer que o verdadeiro jejum, ele solta as ligaduras da impiedade. E é isso que Deus está fazendo aqui no Emagreça com a Bíblia. Ele está desatando correntes, está reconstruindo identidades e está preparando mulheres para viver com propósito, leveza e autoridade. Seja muito bem-vinda à reflexão do Emagreça com a Bíblia. E hoje é nossa sexta-feira profética. O que é a nossa sexta-feira profética? Sexta-feira profética, nós pegamos todos os conceitos que nós aprendemos essa semana nas nossas reflexões e nós vamos relembrar alguns princípios e nós vamos profetizar que nós viveremos, que nós já estamos vivendo isso. Isso que é nossa sexta-feira profética. Nós precisamos lembrar nossa mente. A palavra de Deus diz que a nossa mente precisa ser renovada para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, vamos pegar os princípios que a gente estudou essa semana, que o Senhor trouxe ao nosso coração, vamos recapitular e vamos profetizar, tá certo? Então, nós vamos aqui, essa semana nós falamos sobre o prato como meu prato. Seja bem-vinda, Lígia. Deus abençoe. Nós aprendemos essa semana que o nosso prato, ele não é uma vingança, ele é redenção, né? Por quê? Porque quem já chorou lá no Egito, quem já chorou no deserto, agora vai se alimentar com honra, sem repetir traumas. Olha só. Nós estamos encerrando mais uma semana de governo, de cura e de rendição. Essa foi a semana que o Espírito Santo nos ensinou a falar com o prato, né? A falar através do prato. E não com vingança, com manipulação ou descontrole, mas com fidelidade, redenção e justiça. No princípio 25, que nós estudamos na segunda-feira, nós descobrimos que a alimentação é comunhão familiar também. É um princípio, né? É um princípio. E que a nossa mesa, antes que era lugar de medo, pode se tornar consolo e reconciliação. No princípio 26, nós entendemos que a alimentação é linguagem de consolo. Tudo isso nós aprendemos baseado na Bíblia, tá? Não fomos nós que inventamos. Nós meditamos em personagens bíblicos e o Espírito Santo trouxe para nós essa conclusão. Então, por que a alimentação é linguagem de consolo? Porque até no prato, no pedaço de pão, né? E pão aqui, a Bíblia trata pão como alimento, né? Não é o pão necessariamente dito que a gente conhece hoje, mas nas mãos certas, o alimento nas mãos certas, ele pode consolar gerações. Olha só que princípio importante. No princípio 27, nós vimos que a alimentação, ele é testemunho profético. Porque acontece o quê? Porque repartir a comida com sabedoria é mais poderoso do que qualquer discurso. Tudo isso nós vimos através da vida de José essa semana. E no princípio 28, nós fomos confrontadas com a verdade de que a alimentação é prova de integridade. E que o que eu e você come ou se recusa a comer, revela se eu e você já está pronta para o próximo nível. Olha só, a alimentação influencia até no nosso próximo nível, aonde Deus quer nos colocar, aonde Deus quer nos levar, aonde Deus quer nos colocar para reinar. Amém? É forte isso, né? É forte. Então, se você chegou até aqui comigo, é porque o Espírito Santo te escolheu para mudar a sua história e mudar a história da sua família pela forma como você serve. Hoje nós vamos orar e o que ainda estava preso no ventre da nossa alma será quebrado no altar da fé. Amém? Então vamos ver
Olha, os versículos que a gente observou essa semana é, teve uma ligação. Nós não vamos repetir todos os versículos porque não dá tempo, né? Mas a gente vê que o que liga os 4 temas, né, é o mesmo fio invisível. O prato é o lugar onde Deus prova, Deus cura, Deus levanta e Deus revela. Olha só, que profundidade isso. Quando nós vimos, quando nós refletimos em Gênesis 43, José usa a comida para restaurar vínculos que a traição tentou destruir. Os irmãos dele o traíram, os irmãos dele o venderam, os irmãos dele o odiaram, mas quando chegou a hora de José, que José poderia se vingar, José usa o alimento para restaurar sua família. José usa uma refeição para curar, para levantar eles e para revelar para eles que quando Deus tem um propósito na nossa vida, ele cumpre. No Gênesis 50, quando nós estudamos o outro princípio, nós vamos ver que José, ele consola com a comida aqueles a quem traiu ele, sem jamais lançar em rosto a dor que ele passou. Olha só que coisa profunda. No Gênesis 47, ele governa com justiça o povo durante a fome. E a forma como ele reparte revela a sua reverência com Deus. A forma como ele cuida daquelas pessoas, como ele reparte ali a comida. E isso tem princípios muito importantes para nós. Porque nós mulheres somos as que repartimos a comida ali na nossa mesa, não é? Nós somos as mulheres que colocam a refeição na nossa mesa. Mas será que a gente está colocando essa comida com reverência? Será que a gente está colocando essa comida na nossa mesa com entendimento? O que eu estou dando para o meu corpo? O que eu estou dando para a minha família? Será que eu estou dando alimentos que geram vida ou que geram morte? Como que é que está acontecendo na minha vida? Em Gênesis 39 e Gênesis 42, nós podemos perceber a integridade de José, que foi testada lá no oculto e confirmada na forma como ele serve. José foi tentado e agora na sua carne, no desejo da sua carne, no desejo da sua carne mais profunda, que é o desejo do homem, o desejo sexual. Ele foi tentado, mas a palavra que ele disse, ele falou: como eu poderia fazer isso contra o meu Deus? Olha a consciência que esse homem tinha. E nós, quando nós somos tentadas na nossa carne, por desejos, por impulsos, será que nós nos afundamos na comida, comemos qualquer coisa? Ou será que a gente está comendo com consciência, sabendo o que aquele alimento vai trazer para nós? Vamos entrar? O prato, então, foi o campo de prova e também o lugar da consagração. Quem não comeu com ódio, serviu com honra. José não guardou nada do que fizeram com ele no coração dele. O coração de José era limpo para ouvir o Senhor. O coração de José, ele era puro e ele era um coração moldável, um coração ensinável que estava à disposição de Deus para ser usado. É isso, mulher, que Deus quer fazer na sua vida. Deus, ele te trouxe aqui porque ele quer que você entrega. Ele quer que você se jogue nas mãos dele para ele cumprir o propósito que ele tem na sua vida. Nossa, Angelita, mas esse negócio de propósito eu não entendo ainda. O que é propósito? Todo mundo fala de propósito, mas eu nunca entendi qual que é o propósito de Deus na minha vida. É porque você não mergulhou ainda nas águas mais profundas para você entender. Mas só pelo fato de você estar aqui, nessa reflexão, você já está no caminho certo. Você já está mergulhando nas águas profundas, porque você parou de fazer tudo
que você tinha para fazer agora, principalmente você que está ao vivo aqui comigo, e você está buscando entender do Senhor. Você está buscando entender, porque a nossa vida é assim. O meu propósito, ele não foi revelado do dia para a noite. O meu propósito, ele é revelado dia após dia. Dia após dia, o Senhor vai direcionando. Dia após dia, o Senhor vai ministrando ao nosso coração e mostrando. Vamos entrar aqui. Eu extraí 8 lições profundas e os motivos de oração que nós vamos profetizar hoje. A primeira lição que nós aprendemos é que a mesa pode curar aquilo que a boca não sabe explicar. Olha só, muitas vezes é melhor a gente ficar calado e servir do que a gente tentar dar aquele monte de explicação e se complicar. José, quando ele vê os seus irmãos, ele chora. E aquele choro foi um choro foi o derramar de tudo aquilo que estava guardado no coração dele aos pés do Senhor. E aí, depois que ele chora, ele toma uma decisão. Ele serve. O que aconteceu aqui nesse choro? Aconteceu a cura. E a nossa cura, minhas irmãs, ela precisa ser aos pés do altar, porque é só o Senhor que pode nos curar verdadeiramente. Quando a gente cria outros caminhos, a gente apenas ameniza a dor. Mas quando a gente apresenta a dor, a gente apresenta o sofrimento, a gente apresenta a dificuldade ao Senhor, Ele nos cura. E Ele nos cura para servir. Olha só que profundo isso. José chorou, depois do choro ele serve. Por quê? Porque a comida carregava o perdão que os lábios dele ainda não tinham dito. Qual que é nosso motivo de oração a partir desse entendimento? Vamos pedir para o Senhor para curar a nossa família por aquilo que nós servimos, mesmo quando eu não sei como falar? O que você tem servido para a tua família? Coloca a tua mesa hoje como um altar de cura. Peça para o Senhor, coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, cura minha família por aquilo que eu sirvo, mesmo quando eu não sei como falar. Segunda lição que a gente aprendeu foi que quem já foi traído pode se tornar consolo para os traidores. A redenção começa quando você não alimenta a vingança, mas alimenta a honra. Qual que é a oração que a gente vai pedir para o Senhor aqui? Espírito Santo, tira do meu prato toda a mágoa disfarçada de silêncio. Toda a mágoa disfarçada de silêncio. Terceira lição. O prato pode consolar mais do que um discurso. O alimento justo, servido com amor, ele grita redenção onde antes havia dor. Qual que é a nossa oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, transforma o que eu cozinho em linguagem de consolo. Que o que eu sirva possa ser alívio, possa ser refrigério. Que quando olharem para a comida que eu coloco na mesa, que possam enxergar a graça do Senhor. Que possam enxergar o amor do Senhor. E que se houver alguém que tenha me traído ali, ou que tenha feito qualquer coisa comigo, que haja cura, que haja consolo. Olha só, como a gente pode fazer o momento da refeição um dos momentos mais espirituais da nossa vida. Quarta lição, a fome revela quem governa com justiça e quem negocia a verdade. Olha só, a fome revela quem governa com justiça e quem negocia a verdade. José, ele repartiu todo aquele mantimento que ele mesmo foi colocado
para governar. Faraó elegeu ele como governador do Egito. E José, ele pega todo aquele alimento e ele reparte com temor. Ele não reparte como se ele era dono do alimento. Ele reparte com temor e com reverência ao Senhor. Ele não explorou ninguém. Ele não manipulou ninguém. Ele não usou a escassez como uma moeda de poder. Então, o comportamento dele está mostrando que ele governa com justiça e ele não negocia a verdade. Quantas de nós temos negociado a verdade? Que verdade, Angelita? Que verdade é essa? A verdade é a palavra de Deus. O Senhor está nos ensinando aqui a comer com reverência, a comer com sabedoria, a comer com consciência. Mas quantas vezes a fome faz a gente ir lá e pegar um fast food? E eu não tô falando que isso é errado, tá? Eu não tô falando que isso é errado, mas eu tô falando qual é a intenção que eu fui correr atrás daquele fast food. O que é um fast food? É um lanche preparado lá fora, embalado. É um doce. É um embalado. É um processado, é um ultraprocessado. É um alimento que não é alimento de verdade para o meu corpo. E se eu sei disso, eu sei que ele faz mal para mim, por que eu corro lá e compro e como? Eu tô ensinando meu netinho que a alimentação dele precisa melhorar, que ele precisa parar de querer comer essas coisas fora, essas frituras, essas massas, porque isso prejudica demais o nosso corpo. Isso desencadeia doenças crônicas. Ai, Angélica, mas eu não posso nunca mais comer, eu gosto tanto. Minha irmã, faz uma dieta. Não, eu não gosto de falar dieta, faz uma alimentação regrada durante a semana. E escolhe uma vez lá no mês para você, se você gosta tanto e você não conseguiu se libertar disso, escolhe lá uma vez lá no mês para você comer. Olha só, eu fiz um exame e eu aconselho todos vocês fazerem exames periódicos para você saber alimentos que inflamam o seu corpo. Porque muitas vezes a gente pensa também que a gente está comendo totalmente saudável e tem alimento que não combina com o seu organismo. Nós somos únicas, nós somos exclusivas. E nós precisamos ser eternas estudantes do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Do nosso corpo e do que a gente ingere. Vou dar duas coisas aqui que eu pensava que eu estava fazendo bem para o meu organismo, mas esse ano, quando eu fui ao Brasil, eu fiz um exame mais específico e entendi. O exame constatou que o café, para mim, tá? Isso não é para você. Você precisa fazer o seu exame. Por isso que a gente não dispensa aqui as autoridades de saúde, os médicos, né? Para que façam exames. Foi comprovado que o café, ele me inflama demais e eu tomava muito café. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, hoje já faz alguns dias que eu já não estou tomando mais café. E também a cúrcuma. A cúrcuma era um chá meu preferido, porque a cúrcuma ela tem muitos benefícios para a saúde. Ela tem ela é anti-inflamatório natural. Então, eu falava, olha, eu vou tomar esse anti-inflamatório para eu não ficar doente. Mas pro meu organismo, ela não faz bem. E eu não sentia nada. Eu tomava, não sentia nada. Nada, absolutamente nada. Mas olha só, é lá dentro. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Ter esse cuidado com o nosso corpo. Nós aprendemos também... Aí... Vamos aqui, a fome, ela revela quem governa com justiça e quem negocia a verdade. José repartiu com temor, não explorou, não manipulou, não usou a escassez como moeda de poder. Então vamos orar pedindo ao Senhor, Senhor nosso Deus e nosso Pai, me ensina a administrar com justiça até o pão, e pão aqui é alimento, até o alimento que parece pouco. Quinta lição. Nós aprendemos que integridade se revela quando ninguém está olhando e quando ninguém está servindo.
José resistiu às tentações e depois alimentou ainda quem os feriam, quem os feriram. Qual que é a oração que nós vamos fazer ao Senhor? Que meu prato seja limpo diante do Senhor, mesmo quando ninguém vê. Mesmo quando ninguém vê, que eu possa comer com integridade, que eu possa comer de fato aquilo que eu entendo que eu tô comendo. E minha irmã, essa oração aqui, ela implica em investigação. A gente precisa investigar o que é bom para o nosso corpo. Tem alimentos que, mesmo parecendo saudável, ele pode causar algum dano, tá bom? Então fica aí esse alerta. Quando você puder, faça um exame, busque, porque é importantíssimo isso. A gente precisa aprender sobre essa área. A gente entendeu que a nossa mesa é um altar e o que você serve pode mudar a atmosfera da sua casa. Ali onde havia medo, os irmãos de José estavam morrendo de medo de ele se vingar, de ele mandar matá-los. Mas Deus, aonde havia medo ali, Deus restaurou a honra, o riso e a reconexão. Vamos orar pedindo ao Senhor, Senhor nosso Deus e nosso Pai, faz da nossa cozinha um território de cura e da minha mesa um altar de redenção. Olha que lindo! Já pensou as pessoas que sentarem na tua mesa e você começar a falar para elas todos esses princípios aqui que você está aprendendo? Isso vai mudar a vida da pessoa. Isso vai tirar muitas vezes a pessoa da depressão, porque tem muitas mulheres que estão em depressão por causa da alimentação. Porque é a recompensa rápida. É aquilo que está gerando ansiedade. E aí, como ela não sabe de onde que vem isso, ela continua nesse processo, nesse ciclo, e esse ciclo nunca se quebra. 7ª lição. Você não precisa ser entendida para ser íntegra. Só precisa continuar servindo com temor. José não foi compreendido, mas ele continuou íntegro e generoso. Não deixa as circunstâncias da vida, não deixa o que as pessoas fazem com você corromper o seu coração. Guarde o seu coração. Só decida continuar sendo você mesmo. Não tenha vergonha de ser você. Não tenha vergonha de expor sua opinião e depois alguém ir lá e criticar e falar. O Senhor te sustenta. Peça maturidade. Qual que é a oração que nós vamos fazer? Senhor, me dá constância espiritual. Me dá temor. Que eu não pare de servir só porque não me entenderam. Que eu não pare de servir só porque alguém falou algo de mim. Que eu não pare de servir só porque alguém me machucou, me traiu. 8ª lição. Quem governa o prato não precisa da vingança para se sentir justificado. A comida que José servia falava: eu fui curado e agora posso alimentar. Olha que lindo. Qual que é a oração que nós vamos fazer? Deus, Senhor nosso Deus, cura o nosso coração, para que a gente não repita no prato o que um dia nos feriu. Amém? Quando a gente entende que o prato é uma redenção, o nosso cérebro ele desativa o modo de defesa emocional e ele ativa um circuito de empatia, de reconciliação e de confiança. Então, a partir de agora, o nosso sistema límbico, que são as nossas emoções, aprende que a mesa não é um campo mais de guerra, mas de paz. O nosso córtex pré-frontal, que é o lugar onde a gente decide, vai enxergar novas rotas. Você não vai alimentar você pode alimentar-se sem repetir os traumas. As memórias de traição não ditam mais o cardápio. E o Espírito Santo governa até onde você cozinha. Vamos fazer a nossa oração final? Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Nós nos colocamos diante do Senhor, do teu altar, com reverência, com rendição e com temor. Essa foi a semana em que o Senhor nos ensinou a alimentar com propósito. Perdoa-nos por cada vez que usamos o prato para calar, quando o Senhor queria que fosse um consolo. Perdoa-nos por cada vez que a mesa foi um campo de guerra, quando o Senhor queria que fosse um lugar de reconciliação. Hoje nós declaramos: nosso prato não é vingança, é redenção. Nossa mesa não será marcada por gritos, mas por cura. Nossos alimentos serão consagrados. E o que cozinhamos revelará que o Espírito Santo governa até nas nossas escolhas mais simples. Que o Senhor cure as nossas famílias, as nossas cozinhas, as nossas memórias, os nossos gestos. E que a mulher que ora agora comigo seja curada por completo. Eu consagro meu corpo, minha mente e meu prato ao teu governo, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a semana em que Deus nos ensinou que a cura da família não começa com discurso, ela começa com o que eu sirvo no prato. Amém? Glória a Deus. Minhas irmãs, ótimo final de semana para vocês. Deus abençoe. Use a sua mesa como altar. Use a sua cozinha como um instrumento na mão de Deus, para que a sua família seja curada, para que você seja totalmente restaurada em nome de Jesus. Eu tô indo lá pro Clube da Bíblia. Se você puder vir comigo, vai ser uma honra a gente profetizá-la também. Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa, a sua família. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Podem sair.